Saudações, conspiradores! Em uma época em que se exalta o feminino, principalmente os movimentos de feminino sagrado que estão surgindo no mundo todo, necessários, como fica a masculinidade? Ela precisa ser também tratada. A masculinidade pode ser entendida como um fenômeno a ser olhado terapeuticamente. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Os homens, o masculino, também precisa ser tratado, ressignificado, compreendido, de forma que a masculinidade tenha um prisma saudável e não tóxico, como vem acontecendo com muitos homens. Homens que não conseguem deixar de ser meninos e crescer em todos os sentidos. Para isso, existe a androterapia, que é uma técnica desenvolvida pelo psicólogo clínico Djalma Lobo, aqui de Curitiba, e que vai nos esclarecer como formar esse homem integral, essa masculinidade integral em seus aspectos físico, emocional, mental e espiritual. Uma entrevista essencial para todos nós, homens, mas também para as mulheres, para ajudá-las a entender o fenômeno homem, né, os seus parceiros, os seus pais, os seus amigos, os seus filhos, a fim de que possamos construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais equilibrada, mais lúcida. Antes, é claro, vou pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o seu like de confiança. E para aqueles que quiserem, assim puderem, está aí o QR Code para você fazer uma doação ao canal Realidade Fantástica. Esse é o equivalente ao nosso Apoie-se. Através dessa colaboração, em qualquer valor, e desde que seja sincera, de coração, você ajuda na manutenção do canal, em perpetuar, né, todos esses conhecimentos de forma lúcida, fundamentada, que nós temos trazido aqui sobre ocultismo, esoterismo, paraciências, terapias integrativas. E vamos então ao nosso papo com o Djalma. Conversando então com o nosso querido Djalma Lobo, um terapeuta super qualificado, uma pessoa que tem um trabalho lindíssimo, precioso, né, feito aqui no Brasil, com brasileiros, ajudando a entender toda essa questão da masculinidade, os seus problemas, os seus desafios, e hoje ele vem esclarecer um pouco a gente com relação a esse tema tão relevante. Tudo bem com você, Djalma? Tudo bom, Jamil? É um prazer muito grande estar aqui de novo, né? Nós Com tivemos aqui certeza. alguns anos atrás falando sobre isso, sobre esse sistema da masculinidade. Para mim, sempre é um prazer o teu convite e o teu canal, que é maravilhoso, né? Eu Obrigado, adoro. Djalma. Sempre uma honra receber você e você é da casa, né, meu amigo? Virá outras vezes. Djalma, me conta uma coisa. Quais que são os problemas mais comuns da masculinidade que você tem visto no consultório e que é urgente ser olhado, né? Nós temos que jogar um foco de luz nisso. Eu acho que existe uma coisa assim hoje na masculinidade que são assim, para a gente ter um contextozinho, né? Que são as mudanças sociais. Eu acho que as mudanças sociais pegaram os homens assim de cheio, sabe? Então nós não nos preparamos. O nosso tempo ele exige muita maturidade emocional. E como nós homens nunca fomos treinados desde pequeno a trabalhar com o emocional, pegou a gente sem saber o que fazer. Então, os maiores problemas que vêm no consultório e mesmo nos meus trabalhos de grupos de homens, eu acho que é isso. Eu acho que é a necessidade de papéis antigos que os homens ainda se colocam, tentando encaixar num mundo que talvez esses papéis tenham que ser modificados. Então, nós vemos assim a questão da solidão masculina, que é uma coisa, acho que mais gritante, a necessidade de dar conta, né? A briga para não se tornar obsoleto de uma sociedade que muda a cada 6 meses, né? Eu acho a falta de amigos, sabe, de amizades profundas e tudo mais, assim, amizades legais, o excesso de conexão, ou a mulher, né, o excesso de prisão emocional em relação às mulheres, sabe? Então, eu vejo no consultório homens sofrendo muito, com medo de ser abandonado, medo de ser, é mais abandono, né? O abandono, de ser deixado de lado, de ser entregue à solidão. Esses são os principais problemas. E isso acarreta os outros, né? Alcoolismo, excesso de drogas, excesso de medicalização e também a falta de contato de algo mais profundo com ele, sabe? Com a sua alma, né? E nesse diapasão, Djalma, o que está faltando? Por que isso está ocorrendo? Existe um treinamento que está faltando para se entender a masculinidade, que nós homens
não estamos recebendo? O que está faltando nessa composição desse ente masculino? Eu acho que uma coisa que nós não aprendemos é uma questão de como a nossa sociedade vê a masculinidade, né? A gente fica muito ainda como bala de canhão, sabe? A bucha do canhão. Então a gente está sempre pronto para o outro, né? Então eu tenho que ser provedor, provedor para quem? Para o outro, né? Eu tenho que ser protetor para quem? Para o outro. A gente aprende muito isso para o outro e isso não é errado, mas esquecemos de olhar para a gente, que também temos que ser provedores de nós mesmos, temos que ser protetores de nós mesmos. E outra coisa, nós aprendemos que o cuidado fica muito focado nas mulheres, é uma questão muito do feminino, que o homem ele tem que ser agressivo, ele tem que ser forte, ele tem que dar conta de absolutamente tudo na vida dele, certo? E essas pressões que ainda existem, mesmo nas gerações mais novas, elas fazem com que o homem ele crie uma armadura em torno dele, e principalmente no emocional. Então, a única expressão emocional que é possível para o homem na nossa sociedade é a raiva. Eu posso jogar a raiva, né, expressar a minha raiva, mas as outras emoções não. Eu me vejo como fraco. E numa sociedade cada vez mais competitiva, né, em que o segundo colocado é o primeiro perdedor, sabe? Isso cria uma crise muito grande, porque nós precisamos, como eu falei antes, precisamos lidar com a emoção. Homens não aprendem a lidar com a emoção, porque as emoções são ligadas muito ao universo feminino ainda por uma questão cultural, somente. Então, como nós não conseguimos trabalhar com as emoções, quando deparamos com essa emoção, sabe, nós não sabemos o que fazer. Existe um grande vazio aqui dentro, cheio de medo, cheio de meninos e crianças mal trabalhadas e tudo mais. Então, o que a sociedade precisa, falo sociedade, mas falo num todo, né? É a gente reconhecer um pouco mais os sentimentos da gente. Eu acho que isso que nós não aprendemos. E talvez não tenha curso para isso. Né? O que se faz hoje em dia é tentando olhar esses sentimentos um pouco melhor e fazer que o homem ele consiga rebentar um pouco essas armaduras, elas soltaram um pouco as armaduras. A pergunta que eu faço no grupo dos homens é assim, tá? O que que você quer? E é engraçado que num mundo que as pessoas são tão individualistas, muitos homens não sabem responder isso. Então, o que nós precisamos, assim, falta de treinamento? Acho que falta do homem aprender a olhar para ele, sabe? Se colocar no rol do cuidado. Entende? Tirar essa ideia de que cuidado é coisa de feminino, né? Perfeito, Djalma. E você crê que a educação, né, falando um pouco em educação, os homens estão sendo deseducados ou estão sendo mal educados ou está tendo algum problema na formação do ser homem? Porque a gente estava falando antes de começar o programa dos ritos de passagem, né? Que as sociedades mais Sim. originárias fazem e que são tão importantes e que nós abandonamos na sociedade, pelo menos urbanística, né? Fala um pouquinho disso para a gente. Eu acho o seguinte, né? Falta os meninos, principalmente, eles saírem da esfera da mãe para ir para a esfera do pai, né? E nós temos essa dificuldade de ir para a esfera do pai, porque o pai também é um homem não iniciado. E quando eu falo iniciado, não estou falando só iniciado em ritos secretos e qualquer coisa. Estou falando iniciado de uma masculinidade saudável. Então, são difíceis os homens que têm referências masculinas, que podem ir ao pai de maneira segura. Então, às vezes, e muitas vezes acontece, nós vemos hoje muitos pais saudáveis, mas o que a gente vê, a maioria, principalmente homens de gerações passadas, e eu vou falar um pouquinho dessa geração atual, que o pai ou era aquele cara que violento, ou alcoólatra, ou aquele cara irresponsável com a família, ou o cara que abandonava, ou entende? Ele não tem aquela referência para ir ao mundo do pai, porque o mundo do pai é assustador. Então, o que que acontece muitas vezes é como ele não vai para o mundo do paterno, né, onde homens acolham e também trabalham na questão da proteção desse menino, ensinando ele a ser homem, mas não dentro do estereótipo social de que seja macho, é diferente isso, né? Quando ele não tem isso, onde que nós ficamos? Essa é a grande dúvida que vem dos meninos e das gerações atrás. Então, nós começamos a criar um mundo onde existem homens adultos que são crianças que competem.
A competição, existe a competição saudável, a competição consigo mesmo, mas existe uma competição que é uma competição assim, de quem tem mais. Sabe aquela criança que fala assim: ah, meu pai ganha mais dinheiro que o seu, aquela competição infantil? Nós carregamos isso para a fase adulta. E nós competimos pelo carro, nós competimos pela beleza da mulher, nós competimos pela quantidade de dinheiro que eu tenho, da viagem que eu fui. Vira uma competição de meninos adultos e isso é tão espalhado na sociedade que parece normal. Então, a gente ouve falas de homens falando assim, não, mas precisamos de competir, e cursos mostrando homens serem mais competitivos, e não é esse o caminho, gente, sabe? Então, é isso que nós estamos vendo, que como nós vamos por esse caminho, nós não chegamos a um nível de paz ou felicidade. É a grande pergunta que eu faço, ou o que que você quer, né? A paz, ou ficarmos bem com nós mesmos, ou com nossas relações. Nós não conseguimos, porque quando nós conseguimos atingir, se é que consegue atingir, né, algum aspecto, e sempre tem um aspecto superior do que aquilo que eu posso atingir, eu me sinto vazio e solitário, sabe? E aí a única coisa, a referência que eu tenho é a minha adolescência. É a fase que eu podia fazer qualquer coisa, estava entregue às sensações. E você vê muitos homens adultos nesta fase, ou seja, eles não conseguem passar da fase dessa infantilização para a fase da maturidade. Então, o que que seria um homem maduro? Né? O homem maduro, ele não é um homem sisudo, como dizia o pessoal antigo, um homem distinto, sério, né? Um homem... Não é isso. Um homem maduro é um homem que sabe lidar com as suas emoções, né? O que a gente vê na sociedade, que as emoções não tomem e ele consiga identificar as emoções dele. Isso não enfraquece o homem, pelo contrário, hoje é um triunfo, né? Um trunfo que nós temos na nossa sociedade. As empresas hoje estão muito preocupadas com a saúde mental, né? Existe até leis para isso agora de olhar a saúde mental. Mas quando nós olhamos a saúde mental, quem é o foco da saúde mental principal? São os homens. Então, quando eu sou chamado em empresa para falar de masculinidade, eu falo para ser prevenção de violência, excesso de álcool, excesso de drogas, comunicação assertiva, olhar para a emoção, paternidade, porque assim é o que é focado e tudo isso faz um pouco da saúde mental. Então, o que nós temos hoje é uma mistura de uma geração, né, que é passada, em que existia uma fórmula que era usada, que não funciona mais porque está adoecendo a gente. É isso, sabe? Essa eu acho que é a grande crise da masculinidade. E não adianta passarmos para o outro lado oposto, entende? Do homem passivo, do homem que tem vergonha de ser homem, sabe? Né? Eu escuto isso no consultório, muita vergonha de ser homem, tentando tirar todo o resquício de masculinidade. Estou falando nem de sexualidade, nem no momento, mas de achar que tudo que é do homem é ruim, é terrível, o homem faz guerra, o homem faz isso. Fazemos isso tudo. Né? A masculinidade precisa ser curada em vários níveis. Mas os homens também fazem muitas coisas boas. E nós não olhamos para isso. Então, nós não temos referências masculinas positivas. Né? Então, nós temos esse processo, que é nosso, né? Nós não somos exemplos, bons exemplos para as novas gerações. Eles olham para a gente, as novas gerações, como seres sequelados, e eles não querem ser isso. Excesso de trabalho, trabalhamos como, né? Saiu uma pesquisa há pouco tempo atrás, mostrando que um homem hoje, ele trabalha muito mais do que um camponês na Idade Média, né? Então, nós trabalhamos demais, nós temos muita dificuldade de conversa, de falar, estamos muito isolados, e os meninos, quando olham essa referência, eles não querem ser isso, eles não querem ter isso. Mas eles têm outros tipos de influências que envolvem para eles, que são muito pesadas também. A competição é muito grande, a necessidade de ser rico e milionário com 25 anos de idade, porque senão é um fracasso na vida, sabe? A coisa de viver tudo que sabe que eu não sei quando eu vou viver, quanto tempo eu vou ver, e essas coisas que pegam mais. E você assinalou uma coisa muito importante, essa questão que muitas vezes eu escuto de que o homem tem que desenvolver o seu feminino ou equilibrar com o seu feminino. Não é bem por aí, né, Djalma?
Olha, eu trabalho assim, sabe? Aqui na terapia, engraçado, vou falar um pouquinho da psicologia. A psicologia sempre foi uma profissão, e é ainda uma profissão majoritariamente feminina, porque ela envolve o rol do cuidado, né? Nós temos os médicos também, que tem a profissão masculina, que também envolve o rol do cuidado, mas o médico entra numa outra categoria, que o médico não mexe na emoção, né? É na máquina humana, né? A grande maioria, né? Hoje, e a psicologia trabalha com as emoções, então sempre foi uma profissão feminina. Hoje em dia, a gente vê que existe uma mudança disso de uma maneira muito intensa, né? Então, quando eu trabalho com os homens, eu vejo, por exemplo, que existe graduações dessa masculinidade, certo? Existem homens que são mais sensíveis e homens que são menos sensíveis, né? E eu não vejo essa sensibilidade masculina como feminina, porque senão a gente entra no estereótipo de que da mulher vem tudo que é sensível, delicado, sentimental, e o homem razão, né? Apenas razão. Homem cabeça, mulher coração. E a gente precisa sair disso, né? Homens também têm coração, né? Procurem aí que acham. Tem um coração aí dentro, né? E mulheres têm muita razão. Então, esse eu acho que é o grande equilíbrio, sabe? Por isso que quando fala-se, por exemplo, do sagrado masculino, né, eu sempre falo que o sagrado masculino é o homem à terra. O homem precisa aterrar, voltar à terra, sair do céu e voltar para a terra, né? E a mulher nessa ascensão para o céu. Aí nós vamos nos achar nesse meio do caminho, acredito eu. Perfeito, Djalma. E me conta um pouquinho, como é que funciona esse trabalho com os homens, que eu sei que você faz em grupo, às vezes vocês vão para lugares mais retirados, fazerem todo um tipo de trabalho, não sei se ritos de passagem. Dá uma pincelada nisso para gente. Como é que funciona tudo É, isso? veja só, existem muitos grupos masculinos que trabalham com ritos de passagem. E existem grupos que trabalham com mais essa questão psicológica do homem se encontrar consigo mesmo e com o outro, né? Muitos grupos, a ideia é tirar essa competitividade e passar para uma esfera da cooperação. Nós temos que ter uma cooperação masculina, né? Assim, mais do coração. E quando a cooperação não é o segredo dos homens, tipo assim, eu escondo meu amigo das coisas, da falcatrua que ele faz, não é isso, né? A cooperação masculina é sairmos desse nível de competição que é dado, de que o outro sempre tem que ser melhor que eu, ou eu tenho que ser melhor que o outro, né? Então, esses grupos trabalham assim. Eu criei, durante esse período, a androterapia. A androterapia, né, que eu venho, já estamos no terceiro grupo, vamos começar o quarto, nós tivemos várias modificações nele. Fizemos presencial aqui em Curitiba, foi muito legal. Depois tentamos fazer online para as pessoas, mas fica mais difícil de nós trabalharmos alguns aspectos. Nós temos temas e vamos falando isso. No grupo, nós conseguimos reunir os homens, que é muito difícil reunir homens para passar um final de semana com homens, né? A gente até brincou. Pergunta à sua mulher se você quer, entendeu? Você quer ir? A gente brincou, né? A gente para levarmos ao grupo de assim para irmos para a mata, porque como nós temos essa necessidade de voltarmos à terra, certo? Nós precisamos estar em contato com a terra. Então nós vamos para alguma chácara, né? Nós pegamos aqui e ali na chácara nós começamos a fazer trabalhos na mata, né? E esses trabalhos na mata, engraçado quando os homens vão, eles ficam com medo de estar junto com outros homens pela competição, né? E nós não temos competição ali, temos um trabalho interno muito grande, num local mais energizado de chão, de terra, de mato e tudo mais. É como se nós pudéssemos trazer de volta o homem selvagem da gente, né? E a conexão do homem selvagem é a conexão máxima com a terra que nós temos, entende? Do protetor da terra. Então, nós trabalhamos assim nos grupos, sabe? Não fazemos ritos de passagem, existem grupos que fazem, né? Mas ali fizemos uma espécie de conscientização da tua energia masculina dentro deste meio, né, mais natural e tudo mais. Sai tirar o homem da cidade, né? É a nossa ideia. Isso é fantástico, Djalma. E me conta, quais que são os resultados que você tem acompanhado das pessoas, dos homens que têm passado, né, por essa androterapia, por esses momentos, né, com esses grupos, né? Quais são os depoimentos mais frequentes? Eu acho que o que vem, assim, em primeiro lugar, quando nós fazemos assim, quais são os maiores medos masculinos? E sempre ganha o medo de não dar conta.
Esse é o medo principal masculino, medo de não dar conta. E esse não dar conta é muito grande, né? Não dá conta sexualmente, não dá conta financeiramente, não dá conta como provedor das mais diversas coisas, não dá conta para os filhos, não dá conta para si mesmo. É imenso o negócio, né? Ser um fracasso, né? Está dentro disso aí. O não dar conta é ser um fracasso, é não ter o olhar de admiração das pessoas à minha volta. Então, esse é o maior medo masculino. E depois vem os outros medos ali, né? Pouquíssimo medo com a saúde física, medo de ficar doente. Está dentro ali dentro, mas é pouquíssimo isso, né? Porque como a gente não conecta isso, nós somos invulneráveis, né, como homens, nesse pensamento. Então, o que a gente vê como resultado, eu acho que, em primeiro lugar, mais a amizade masculina. O pessoal do grupo, quando eles se conhecem, né, e assim, e desarmam, quando estão no grupo, eu vejo uma interação muito grande entre os homens que estão ali. Falar de sentimentos, eu acho que uma coisa que acho que todo homem sente falta, de ter amigos que você consiga falar sobre seus sentimentos sem te julgar, né? Então, a ausência do julgamento. Eu acho também melhora muito a relação com as mulheres, sabe? Porque me entendendo, entendendo as minhas origens de pai e mãe, eu entendo também as minhas escolhas e a relação com as mulheres, né? E a relação com os parceiros também, que alguns homens gays que fazem um grupo, eles também têm essa relação melhor com o parceiro e trabalhar, entender melhor todo o processo da masculinidade que não tem a ver com sexualidade. Entendeu? Não tem a ver com o meu objeto sexual, tem a ver como eu me sinto enquanto homem, enquanto eu fico confortável dentro do meu papel masculino, não daquilo que a sociedade quer, mas aquilo que eu acho que é correto. Então, acho que o maior ganho nosso é esse, né? E homens que buscam mais, eles buscam, tanto que quando nós temos o intervalo dos cursos, né, que às vezes tem que preparar um montão de coisa, e tem dificuldades, às vezes, de achar todo mundo, eles falam, meu Deus, que saudade dos nossos encontros. É o primeiro que vem, sabe? Então, assim, eu acho que é essa saudade de ter um espaço também em que ele pode ser ele, tirar um pouco dos seos papéis, sabe? Então, acho que do grupo, o supra-sumo é isso, tirar os Isso, papéis. isso é maravilhoso, Djalma. E existe alguma preparação ou algum treino no sentido do ser pai? Como é que os homens estão sendo pais hoje? Eles estão transmitindo essa toxicidade masculina? Como é que se obtura, como é que se trabalha isso? Eu vejo uma preocupação muito grande, assim, das pessoas que me procuram e também de empresas, né? Vou falar um pouco das empresas, dessa preocupação da paternidade. Então, assim, nós homens não aprendemos a ser pais, né? Então, nós pegamos um modelo de trás, né? De como foram nossos pais. Se eu tive a sorte de ter um pai bom, eu talvez transmita essa bondade, essa forma de cuidado para os meus filhos. Se eu tive um pai ruim, talvez eu fique perdido em relação a isso. Eu fico com medo de repetir e às vezes cai no polo oposto, que é o polo do pai que quer ser amigão. Entendeu? Ele não quer ser pai, ele quer ser amigo demais, ele é o condescendente demais. Que isso também afeta muitos filhos, né? Nós não precisamos nem o pai carrasco, o pai tirano, e nem o pai fraco. Então, quando os homens eles têm uma preocupação assim do que eu vou passar para o meu filho, sabe? Qual é a masculinidade que eu passo para o meu filho? Tem muita gente que não tem esse nível de consciência, homens, e tentam passar para os filhos, fazer o filho o modelo dele, sabe? Aquilo que foi bom para ele, que ele não faz mais, ele quer que o filho faça. E a gente vê isso muito na sociedade ainda, né? O pai que quer, né, quer dar o carro para o filho com 18 anos para que o filho pegue a mulherada, porque é o desejo dele, ele projeta esse desejo para o filho. Ou que quer que o filho seja um sucesso, né? Ele cobra do filho essa aventura que ele fez ou ele tem vontade de fazer. Agora, quando o cara começa a entender o papel da paternidade, que é um papel de cuidado, e que também eu não preciso ensinar necessariamente o meu filho de maneira, ora, olha, esse é o caminho da vida, não é isso. Mas eu sou o modelo do meu filho, mesmo quieto, mesmo morto, eu sou o modelo do meu filho, né? E ali, quando o filho olha para mim, ele me vê como um futuro. Eu sou o vir a ser do filho, onde o que eu serei, né? E na qual eu posso negar ou posso concordar. Então, quando eu reconheço que eu sou o modelo do meu filho, né? Que o meu filho me observa nos meus gestos,
na minha fala, na minha agressividade ou na minha doçura, na minha risada. Tudo isso o filho observa, introjeta de uma maneira muito profunda nele, né? Tanto que a gente vê doenças, por exemplo, o pai ficou doente numa determinada idade, você vê o medo que os homens têm quando vão chegando àquela idade de ter a mesma doença. Tamanho é o pai é meu futuro. E nós não percebemos que nós somos o futuro dos nossos filhos. Nós olham para a gente. Então, uma das coisas que nós trabalhamos na paternidade é seja você um homem bacana, sabe? Para você, que é o maior exemplo que você pode dar para o seu filho. Não leve seu filho para droga, para bebida, não bota esses rituais demais, né, da masculinidade que fecha cada vez mais os homens, né, que adoecem os homens. Olhe para você, seja você um cara bacana e coerente com você. Então, esse é o processo que nós trabalhamos na paternidade, sabe? Seja inteiro com você, o cuidado profundo que você vai dar para o seu filho, mas também você vai dar o limite. Você, o homem, o papel do homem ainda é ensinar para o filho as regras do mundo, não as regras de casa. Então, quando a gente tem essa consciência que nós ensinamos a regra do mundo, nós também falamos não, né? Aprendemos o filho a controlar sua emoção na birra. Não preciso ser agressivo, mas a minha palavra ela tem que ser forte e aquilo que eu falo, eu ajo, né? Porque isso traz para o filho. A gente vê os pais, os filhos que tiveram pais que usaram isso, né? Que fizeram isso, o quanto que eles são gratos a esse pai, o quanto que eles usam esse exemplo, né? Olha, não, meu pai sempre dizia isso, meu pai, a gente vê isso de um homem adulto falando. E também temos o exemplo contrário, né? Que é o pai terrível, o pai não amadurecido, vamos dizer assim. E a gente vê que o exemplo é um exemplo negativo tamanho, sabe? E agressivo tamanho que eu fico perdido com aquilo. Então, quando a gente vê isso muito no alcoolismo, sabe? Meu pai era um alcoólatra. O pai alcoólatra é um pai ausente, porque você nunca sabe como ele está, né? E o modelo dele é um modelo que traz sofrimento à família, certo? É um pai mais egoísta. Não estou falando, existe a doença do alcoolismo, né? Mas a gente olha para isso, ele pensa no prazer dele, mesmo que às vezes tenha um vício ali que impele ele aquilo. Mas para a criança que não entende isso, é o prazer dele, né? A pergunta que faz é por que que ele não para, né? E por que que ele fica violento? Entende? Quando existe esse tipo de situação. Então, quando nós olhamos para aquele pai, eu acho que o medo dos homens é se transformarem naquilo, sabe? De trazerem tanta dor para outra pessoa que eu observo muito, que é a mãe. Então, muitos desses homens, como isso afeta nas suas relações depois com as mulheres. Entende? Que eu vejo homens assim, numa briga, a primeira coisa que fazem é beber. E o pai bebia, entendeu? E depois culpa, 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 culpa. E assim vai. Então, essa, assim, falar de paternidade vai ter que trabalhar aqui horas, né? Mas é isso, sabe? Nós precisamos sermos, quando nós nos tornamos pai, tá? É diferente do processo feminino que vai gerar a criança. Nós nos tornamos pais aos poucos, né? Entra uma pessoa nova naquilo ali que você adora, ter cheio de projeção sua, e ao mesmo tempo que é frágil e precisa do seu cuidado o tempo todo, né? E, então, aquela pessoa também vai observar a mãe e vai observar a relação de você com a mãe, entende? E aquilo vai construir a vida daquele menino ou daquela menina o resto da vida. E é onde que vai projetar suas relações, é como que eles vão desenvolver suas alegrias ou suas tristezas no mundo e por aí vai. Então é muito importante a paternidade. Foi esquecida durante muitos anos, né? Só se falava sobre mãe. Mas hoje é extrema importância. Existem alguns estudos que não são muito científicos, mas são estudos assim de observação que fala, por exemplo, que os vícios, de modo geral, são muito ligados à ausência de energia paterna. Energia paterna, né? E o que é energia paterna? Pais presentes, Sensacional, entendeu? Djalma, que abordagem, como isso é necessário, né? Como isso tem que ser divulgado, tem que ser propagado. E você sabe, qual canal Realidade Fantástica está em vários países, eu tenho certeza que tem um monte de homens aí, de repente, já Ah, pensando, eu quero me tratar com o Djalma, quero passar por essa androterapia.
E nesse diapasão, eu queria te perguntar, tem idade para começar? Como é que você atende? Você atende online? Quem não é de Curitiba? Quem quer passar por esses grupos, nessas imersões que você faz dentro da terapia? Dá o caminho das pedras aí. Como é que te contacta? Olha só, hoje, nós tivemos assim, algumas modificações. Conforme o grupo vai se montando, nós vamos modificando, né? A endoterapia está toda vez ela está em processo de transformação e eu quero que seja assim, antes que seja uma coisa engessada. Né? Então, nós fizemos vários, como eu te falei, nós fizemos o presencial, que foi muito bom, depois nós fizemos o online, né, para ter mais espaço para as pessoas e tudo mais, depois nós fizemos misto, e assim nós estamos construindo isso. Mas eu atendo muitos homens fora do Brasil, sabe? São brasileiros que estão em vários lugares do Brasil. E alguns desses buscam fazer uma terapia androterapêutica, entendeu? Que fazem individual. Então, nós modificamos ali, mas trabalhamos esse processo da masculinidade de maneira individual, né? Isso online. Quando existe pessoas que estão aqui, os homens normalmente procuram muito o meu trabalho, justamente por isso, por ter uma visão masculina que eles acham que se sentem mais confortáveis, sabe? É o que procuram. E a gente aqui muitas vezes trabalhamos isso, sobre a questão, sobre todas essas questões masculinas, sabe? Quando nós temos o grupo, e agora nós em março nós vamos começar uma outra turma, né? Nós tentamos fazer com que os homens venham para Curitiba. É uma ideia, né? Que nós estamos tentando bolar isso para fazermos encontros talvez mensais, sabe? Então nós estamos em formação ainda deste novo processo, né? Porque o online ele é ótimo para esse trabalho terapêutico individual, mas em grupo ele perde um pouquinho, sabe? Que algumas dinâmicas não dá para fazer online. E o presencial nem sempre o pessoal pode vir de outros estados ou outros países, né? Tudo mais. Então, nós estamos fazendo uma mescla. Mas dependendo de como existe a procura, nós vamos nos moldando para essas necessidades. Então, se tiver procura de fora do país, né, que queira falar, conversar comigo, né? Quem sabe até levar a endoterapia para esses lugares, se tiverem grupos, né? Estamos abertos. Não, isso é maravilhoso. Eu estou colocando os dados do Djalma aí para você que quer fazer um trabalho com você, né? Androterapia, para você que quer participar de um grupo, para você que quer começar a se trabalhar, se descobrir, descobrir verdadeiramente o que é ser homem. E eu passo essa pergunta a você, Djalma, agora no finalzinho da entrevista: o que é ser homem? Você sabe que a pergunta mais difícil, me fizeram essa pergunta no encontro que nós tivemos. O que é ser homem? E a minha resposta foi: eu ainda estou descobrindo. Sabe? Eu não tenho. O que é ser? Eu entendo que existe uma energia masculina, né? Eu entendo, eu chamo de energia, essa força masculina que é diferente da energia das mulheres, sabe? É diferente, né? Não melhor nem pior, é diferente e complementar, né? Então eu sinto essa energia masculina. Sinto que a masculinidade da gente, ela começa nos nossos genitais, né? Eu sou homem porque eu tenho pênis. Então ele começa no genital. Mas a maturidade é ir subindo essa consciência dos meus genitais para o meu coração, né? Então teve uma frase que um homem falou que eu acho muito bonita, que é assim: o caminho mais longo que o homem faz é ir da cabeça ao coração, sabe? E eu digo mais, existe esse caminho que é uma jornada que leva a vida inteira da cabeça ao coração e leva dos genitais ao coração. Eu acho que a gente se encontra nesse meio onde eu posso ser um homem no sentido biológico meu, do meu coração e da minha cabeça. O que é ser homem? Eu acho que ser homem eu falo da função masculina. Eu sempre vejo o homem como um protetor, um grande protetor. A gente fala da figura do guerreiro, da figura do amante, né? Que tem alguns que falam rei, guerreiro, mago e amante, tem essa determinação, eu acho bonita, mas nós temos que ser esse guerreiro que protege, sabe? Esse amante que ama, sabe? Esse sábio que consegue captar e passar as boas informações para o mundo, para que nós possamos tornar esse planeta melhor para as gerações que vêm, né? Eu professo que a cura do mundo, se nós podemos falar, ainda está nos homens, e vai ser pelos homens. Os homens, quando tiverem com o coração mais atuante na cura do mundo, esse planeta virá outro, né? Então, é o que eu sinto. O que é ser homem? Eu acho que é o grande, a grande obra que nós temos enquanto pessoas vivendo
essa masculinidade nessa vida, sabe, é de acordarmos para esse processo de profunda proteção de nós e do mundo ao nosso redor. Eu acho que é isso que é ser homem. Maravilhoso, Djalma, maravilhoso. Olha, que entrevista necessária. Espero que muitos homens te procurem para fazer esses E, trabalhos, viu? Para atendimento individual ou em grupo, porque sim, realmente merece. Eu quero deixar o canal aberto para você, Djalma. Vamos bolar outros temas para que você venha mais frequentemente, viu, meu amigo? opa, é um prazer muito grande, amigo, sabe? É um prazer estar aqui no seu canal. Eu adoro, eu acompanho também, né? Com temas impressionantes, assim, às vezes eu fico de cara, assim, com algumas coisas que tem, assim, que são maravilhosas, sabe? E é um prazer muito grande, assim. Seu canal realmente ele faz abrir a visão, ele explode a cabeça, muitas vezes, porque ele traz uma realidade que está sendo cada vez mais escondida perante essas realidadezinhas medíocres que a gente tem vivido, né? Então ele é muito além, tá? E parabéns, cara, parabéns mesmo, que é maravilhoso isso. Obrigado, E é meu um prazer querido. muito grande, Nós estamos tá juntos, bom? você é nosso irmão, já é da casa, e Obrigado. lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. Então, nossa, obrigado.